Olá, meus irmãos, passando aí hoje para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um evento histórico, né, acontecido no século XX, que foi realmente muito importante, né, para a Igreja Católica e para a sociedade, né, também no século XX, que foi o movimento da Ação Católica. Então, o que foi o movimento da Ação Católica nos seus pontos de vista históricos? Né? Nós não vamos entrar aqui nos méritos, mas nós vamos falar do ponto de vista histórico, né? E logo mais nós faremos mais vídeos sobre o tema. Mas por hora fiquemos então na Ação Católica. Então foi um conjunto de movimentos cristãos criados pela Igreja Católica no século XX, né? Visando ampliar a sua influência na sociedade. Então, através da inclusão de setores específicos do laicado e do fortalecimento da fé religiosa com base na doutrina social da Igreja. Então, a ação católica brasileira, né, aqui no Brasil, é, teve sempre ligado, né, à hierarquia da Igreja Católica, né, e foi fundada pelo cardeal Sebastião Leme da Silveira Sintra em 1935, com, né, o objetivo de formar leigos, né, para colaborar com a missão da igreja. E qual que seria a missão da igreja? Salvar a alma, salvar as pessoas, né, e também a cristianização dos indivíduos, a salvação das famílias melhor preparadas e também preparar a sociedade como um todo para a salvação de todos, né, seguindo o ensinamento de Cristo e de por todo mundo, né, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos meus, né? Então, seguindo essa missão, a ação católica é numa espécie de reação às revoluções e ideologias já refutadas, né, com antecedência de século, teve então essa reação que foi a ação católica. Então, a ação católica foi um decreto do Concílio Vaticano II, né, Apostolicam, né, Accusitatem, a propósito da ação católica, isto é, das várias formas de atividades e de associações que, mantendo uma das mais estreitas ligação com a hierarquia, se ocuparam de e se ocupam com finalidades propriamente apostólicas. Lembra então a definição que mais comumente no passado era elas atribuída à colaboração dos leigos como apostolado hierárquico, e também trata-se de uma fórmula, né, cujas origens remontam ao pontificado de Pio XI, né, Pio XI, de 1922 até 1939, seu reinado. Bom, então a ação católica aparece de fato pela primeira vez com palavras ligeiramente diferentes, né, ou seja, a participação dos leigos na missão própria da Igreja, uma carta do então secretário de Estado cardeal Gaspari aos bispos italianos, no dia 2 de outubro de 1922, inserida então a sua forma definitiva nos Estatutos da Ação Católica Italiana de 1931. Então será mantida também pelos sucessivos pontífices. Então, para captar o seu significado, então é preciso considerar o contexto doutrinal que ela amadurece. Então, focalizando em primeiro lugar a acepção, que aí tem o termo apostolado. Então, este termo então indica, né, o apostolado indica um projeto totalizante sobre o homem e a sociedade, não somente reconduzir à fé cada indivíduo que dela se tem afastado, mas também recriar um organismo social baseado em todos os níveis, inclusive no nível da organização civil e econômica, na doutrina da Igreja Católica. Então, não há distinção nessa perspectiva entre o religioso e o político especificamente,
mas a ação. É claro que os que fazem parte do sacramento da ordem e os religiosos não poderão atuar ativamente na política, né? Mas os leigos sim. Esses são, após o Concílio Vaticano II, chamados a participar ativamente da política, porém com toda a sua base de valor católica. Então, os dois planos então convergem no modelo ideal de sociedade hierarquicamente estruturada em que a Igreja, o Papa em primeiro lugar e os bispos dele dependentes, reveste a função de ordenadora última, como tal reconhecida pelo Estado, que, em consequência disso, recebe dela sua legitimação. Então, trata-se de uma concepção largamente difundida nos ambientes católicos europeus desde a primeira metade do século XIX e que teve origem na polêmica ultramontana, né, intransigente, por assim dizer, contra o liberalismo. Então, foi o termo ação católica, né, ou ação dos católicos, começa então a ser usado juntamente com o movimento católico a propósito da organizações dos leigos, militantes, né, que se formaram nos diversos países da Europa. As primeiras foram da França, da Bélgica e das regiões de língua alemã, e aberta oposição ao Estado liberal. Então, na Itália, esse termo é usado para indicar, né, o variado conjunto de associações e instituições chefiadas desde 1874 pela obra dos congressos. Já no início da década de 1960, a revista dos jesuítas L'Attività Cattolica elabora então uma precisa definição do papel que o laicado militante tem no Estado moderno. Ele deve assegurar à Igreja a tutela que os governos liberais lhe negam, defendê-la de seus ataques e influir através da ação para reconduzir a sociedade em seus vários níveis à sua imagem originária de società cristiana, a sociedade cristianizada. Bom, sociedade cristã, né? Então, a intervenção política é um dos muitos instrumentos de que a ação católica tem o direito e o dever de servir-se em obediência às indicações da hierarquia da Igreja, e é um direito que somente na Itália sofre limitações no que diz respeito à participação dos católicos nas eleições políticas, isso com o intento de tornar mais eficaz o protesto contra a anexação dos Estados Pontifícios, que se concluiu com a tomada de Roma em 1870. O termo ação católica, então, foi dado pelo Papa Pio X na Itália, né, a uma organização particular após a dissolução por ele decretada da Opera Dei Congressi em 1903. Então, a ação católica que sucedeu a esta obra não é mais um movimento que nasce da iniciativa autônoma do laicado, mas uma organização promovida pela hierarquia e por ela diretamente controlada. Então, inicia com o Pio X uma série de revisões estatutárias que acentuam cada vez mais seu caráter centralizador, tornando-a um instrumento dócil que a Igreja pode utilizar no âmbito de sua estratégia geral de recristianização da sociedade. Então, a ação católica italiana adquire com isso uma fisionomia que a diferencia sensivelmente sobre o perfil organizativo das existentes em outros países, especialmente da francesa, articulada em movimentos de categorias dotados de ampla autonomia. Então deve-se também considerar o caráter do modelo exemplar que o papado atribuirá cada vez mais à organização, né, da ação católica italiana, como aquela
que melhor realiza o ideal do empenho do laicado nos confrontos com a igreja e a sociedade. Bom, intervindo diretamente na organização do laicado militante e dando um reconhecimento especial a uma associação específica, né, a Santa Sé, entende também controlar, né, o surgimento no âmbito católico de movimentos que, como a democracia cristã de Murri, coloquem, né, embora parcialmente em discussão, o seu projeto sobre sociedade e reivindica um espaço autônomo de decisão para o laicado na área política. Bom, a definição de Pio XI, então, deu à ação católica, sublinha a função subalterna que ela tem em relação à hierarquia, com cujo apostolado colabora em qualidade de mero executor no quadro, né, do acordo entre a igreja, né, e também o fascismo, né, sancionado pelos tratados de Latrão, e isso já com Pio XI, e depois a ação católica ganha o espaço de formação de um pessoal capaz de influir nos vários níveis do Estado. Então a igreja fica lá pelo Tratado de Latrão, né, encravada em Roma, né, naquele ponto, depois de sucessivas guerras, perder um território vasto que tinha, então ficou lá encravado em Roma e pelo Tratado de Latrão, então é tido como país-estado. Bom, com a reconstituição da ordem na ordem democrática, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, depois com Pio XII também, a ação católica não se limitará a fornecer quadros ao Partido Católico e assegurar-lhe o máximo apoio eleitoral, mas exercerá sobre esse partido a função de instrumento de pressão. Durante o pontificado de Pio XII, não obstante se afirme a natureza puramente religiosa das funções da ação católica, não muda o quadro tradicional de referência, isto é, a perspectiva do retorno à sociedade, à imagem unitária da Società Cristiana, para cuja atuação a Igreja privilegia o instrumento da gestão direta do poder político por parte dos católicos. Então, o pontificado de João XXIII e o Concílio Vaticano II marcam no que concerne às linhas do discurso pastoral decisivo momento, né, de mudança. O tema da opção religiosa, que se tornou central na ação católica após concílio, representa então um distanciamento da concepção de apostolado, então, que a gente comentou, né? E, embora parcialmente um reconhecimento da autonomia da ação política em relação aos princípios que determinam a experiência do cristão, ele é cristão, tem que ser cristão em casa, tem que ser cristão na igreja, tem que ser cristão na sociedade, tem que ser cristão no parlamento, onde ele esteja, no seu trabalho, enfim, tem que ser cristão, né, em toda parte, agir como um servo de Cristo. E como isso se concretizou, qual então a relação entre a persistência de formas de intervenção e das presenças típicas do passado entre o surgimento de uma nova concepção de ação católica, fica ainda em grande parte um problema em aberto. Mas é importantíssimo, né, sabermos historicamente da ação católica, quem a defendeu. Nós temos no Brasil o Dr. Plínio Correia de Oliveira, também o Vossa Eminência, o Cardeal Sintra, né, e Sebastião Leme da Silveira Sintra, que fizeram um trabalho excelente e que devemos nós, na medida do possível, né, e somos a maioria, mostrar para o Brasil, para o mundo, né, que o católico, ele quer o bem comum na polis. Apenas um homem preparado para Jerusalém celestial, para a polis celestial, está então bem preparado para a polis terrestre. Então nós temos a nossa contribuição de algum modo para fazer dentro dos valores cristãos. Isso não deve ser relegado, não deve ser deixado de lado, mas ao contrário, deve ser colocado
né, sobre a mesa, nas discussões mais profundas. Nós cristãos católicos temos muito a oferecer, não é verdade? Então, a ação católica, em defesa da ação católica, como dizia o Dr. Plínio, é realmente algo de suma importância. Farei logo em seguida, né? Logo mais nós vamos fazer um vídeo sobre a ação católica aqui no Brasil. Um grande abraço a todos, bons estudos. Tchau, tchau. Curte e compartilha.